O segundo reinado teve início com o golpe da maioridade em 1840. Esse período foi marcado por uma relativa estabilidade política e econômica. Durante o segundo reinado, dois partidos políticos foram protagonistas: os conservadores, que defendiam o governo imperial forte e centralizado, e os liberais, que defendiam uma descentralização política e uma certa autonomia para as províncias. Dom Pedro II, para atender os interesses de ambos, alteravam o poder, entre outros. Em 1847, Dom Pedro II, baseando-se no parlamentarismo britânico, criou o cargo de presidente do Conselho de Ministros, que equivalia ao de um primeiro-ministro. O parlamento apresentava 3 nomes para o imperador e este escolhia quem seria entre os 3 o primeiro-ministro. Esse ministro formava seu gabinete ministerial, que cabia ao parlamento aprovar ou não. Porém, Dom Pedro II, através do poder moderador, também podia aprovar ou não esse gabinete ministerial, ou até dissolver o parlamento. Em inglês, o parlamento escolhe o primeiro-ministro e este forma seu gabinete ministerial, e cabe ao parlamento aprovar ou não. Logo, comparando o formato com o parlamentarismo no Brasil com o inglês, vemos uma diferença enorme. No inglês, o rei reina, mas não governa. Já no Brasil, o imperador é decidido. Tarifa Alves Branco. Antes dessa tarifa, quaisquer produtos importados eram trazidos com 15% de desconto. Com a tarifa, passou a ter 30% para os produtos que não tivessem similar no Brasil e 60% para produtos que tivessem similar no Brasil. Com essa tarifa, o governo visava aumentar a arrecadação de impostos. Também acabou estimulando o crescimento industrial brasileiro. Em 1845, a Inglaterra aprovou a Lei Bill Aberdeen. Essa lei dava direito da Inglaterra confiscar navios negreiros, ou seja, navios trazendo tráfico de negros para qualquer lugar. Em consequência desta lei, o Brasil foi aprovada a Lei Eusébio de Queiroz, que proibiu o tráfico negreiro no Brasil, isso em 1850. Em 1850, foi instituída a Lei de Terras. Quem tivesse adquirido terras pelos sistemas de Seis Marias ou ocupado livremente teria que registrar essas terras. As terras não registradas, chamadas de terras devolutas, passavam a pertencer ao Estado. Quem quisesse adquirir terras para produzir tinha que comprá-las do governo. No segundo reinado, a economia girou em torno do café, sendo o principal produto de exportação e consumo interno, rendendo ao Brasil uma balança comercial favorável e uma economia estável. O plantio de café teve destaque no Oeste Paulista e na região do Vale do Paraíba, que abrange os estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Após a Lei Eusébio de Queiroz, tornou-se mais caro possuir um escravo. Estes produtores de café passaram a empregar a mão de obra assalariada em suas lavouras. Essa mão de obra era composta basicamente de imigrantes italianos e alemães, que saíram de seus países devido às guerras de unificação. Algumas revoltas ocorreram durante o segundo reinado. Algumas delas iniciaram ainda no período regencial, como a Balaiada e a Revolução Farroupilha. Já a principal revolta surgida no segundo reinado foi a Revolução Praieira. A Revolução Praieira aconteceu em Pernambuco e teve forte influência da Primavera dos Povos, que eram movimentos liberais que ocorriam na Europa em um ano de 1848. As principais reivindicações dos revoltosos eram o fim do poder moderador, o voto livre e universal, maior liberdade de imprensa e o fim do domínio português no comércio. A revolta ganhou esse nome devido ao fato principal pela comunicação dos liberais era o jornal Diário Novo, que ficava localizado na Rua da Praia. Essa revolta contou com as classes mais pobres da sociedade. Seu início foi em 1848 e acabou em 1849. Uma grande guerra eclodiu na América do Sul. O ditador Solano Lopes, presidente do Paraguai, visava aumentar a extensão territorial do seu país para obter uma saída ao Oceano Atlântico. O início do conflito foi quando o governo paraguaio aprisionou um navio brasileiro e em seguida invadiu o Mato Grosso.
O Paraguai também pretendia anexar territórios do Uruguai e da Argentina. Sendo assim, o Brasil e a Argentina e o Uruguai formavam a Tríplice Aliança, com o objetivo de combater o Paraguai. A guerra acabou em 1870, com a morte de Solano Lopes. A escravidão no Segundo Reinado teve seu fim gradualmente, devido às elites rurais que tentavam adiar ao máximo a abolição, e o governo que temia mais rebeliões pelo país caso houvesse uma ruptura imediata com a escravidão. As leis que foram acabando com a escravidão começaram com a Lei Eusébio de Queiroz, e em sequência vieram outras. Lei do Ventre Livre. Todos os filhos de escravos nascidos a partir dessa lei considerados livres. Leis de sexagenários. Todos os escravos com 60 anos ou mais ganharam liberdade. Lei Áurea. Decretou o fim da escravidão no Brasil. Mesmo que essa lei tenha abolido a escravidão, ela não tratou de inserir os ex-escravos na sociedade. A queda do Império ocorreu devido à perca do apoio de alguns setores na sociedade, sendo eles Igreja Católica. No Brasil, nenhuma ordem do Papa vigorava antes de ser aprovada pelo imperador. Então, em 1872, os bispos de Olinda e Belém, seguindo a ordem do Papa Pio IV, puniram religiosos ligados à maçonaria. Dom Pedro II, atendendo a pedido dos grupos maçônicos, solicitou aos bispos que suspendessem as punições. Como eles se recusaram a obedecer ao imperador, foram condenados a 4 anos de prisão. Para superar a crise, os bispos receberam o perdão imperial em 1875 e foram libertados, mas o episódio abalou as relações entre a igreja e o imperador. Militares. Após a Guerra do Paraguai, os militares perceberam a sua importância para o país, porém não eram reconhecidos pelo governo, devido aos baixos salários e os descasos com eles. Uma atitude que deixou os oficiais do exército bastante descontentes foi que eles não podiam se manifestar na imprensa sem uma prévia autorização do ministro da Guerra. Elite. Os grandes proprietários de terra foram retirando gradativamente o apoio ao império e à medida em que as leis abolicionistas sendo criadas, já que os escravos eram sua maior principal mão de obra. Além desses fatores, também é possível dizer que os excessivos gastos com a Guerra do Paraguai, bem como as mortes ocasionadas por ela, tenham enfraquecido o império. Esses nomes aí foram alguns dos principais divulgadores dos ideais republicanos. Naquela época, eles conseguiram convencer um militar de alta patente, no caso o Marechal Deodoro da Fonseca. Através de um golpe militar, Deodoro da Fonseca proclamou a República em 15 de novembro de 1889.